com... Jornal Brasil Atual, são 6 horas e 16 minutos. Vamos conversar com Luiz Cláudio Marcolino, economista, dirigente sindical, participa aqui do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco. Mas hoje, em função dessa notícia que acaba de chegar, a gente não pode deixar de já comentar com você, repercutir contigo, Marcolino, essa decisão de Sérgio Moro que determina que o ex-presidente Lula se apresente voluntariamente na Polícia Federal em Curitiba até às 5 horas da tarde de amanhã. Boa noite. Situação complicada, né? Parece que o Moro está com muita pressa mesmo, não? Boa noite. Com certeza, Rafael. Inclusive, a nossa pauta hoje era para falar, inclusive, 2 pesos, 2 medidas, né, que o TJ de São Paulo arquivou aí um processo contra mais um membro do PSDB, o Capês, que foi presidente da Assembleia Legislativa, envolvido na questão da merenda. Mas, de fato, esse caso, né, do Sérgio Moro e essa pressa toda, né, que está colocando é a conclusão aí desde 2014, que a gente já via vendo, né, uma pressão por parte, né, de uma parcela do grupo da elite brasileira, uma parte da classe política, né, uma boa parte do judiciário, seja do TRF4 de Brasília, né, o próprio Moro. Ontem nós vimos o Supremo Tribunal, né, Federal, né, o posicionamento, a forma como eles, né, tratam, né, uma das pessoas que foi, né, uma das maiores lideranças, e é uma das maiores lideranças que nós temos, né, nesse país, né, um presidente que conseguiu fazer um diálogo, uma articulação, né, com todos os setores da economia, né, conseguiu criar a condição do Brasil, né, passar a 6ª economia mundial, né, fez investimentos em infraestrutura. Então, o que a gente percebe que essa pressa, né, do Lula é para, não só, né, a prisão do Lula é para tentar destruir, né, esse legado, né, que foi levar o Brasil num outro patamar de desenvolvimento nacional, né, e dá a impressão que tem uma parcela da sociedade, né, que não quer ver o crescimento do Brasil, né, não quer ver a distribuição de renda, não quer ver, né, o Brasil ter esperança de fato, ser um país de fato. Tanto que você vê, à tarde de hoje, o TRF4 já encaminhou para o Moro, né, que não havia mais recursos, né, já estavam esvaídos todas as medidas cabíveis, e é mentira, né, porque ainda tem um prazo ainda de recursos, né, tem um prazo ainda... Todos os juristas, né, Marcolino? Todos os juristas que a gente já ouviu ao longo desses dias apontavam que, pelo menos até o dia 10 de abril, o juiz Sérgio Moro não poderia emitir esse mandado de prisão. E agora a gente já vai correr atrás também de juristas para que eles expliquem, né? Tem prazo, Rafael. Né? Inclusive, a gente está vendo agora os documentos que tem, né? O TRF4 não podia, ele, por si só, né, já encaminhar para o Moro, falando que né, não tem mais espaços de recursos. Né? O espaço de recursos ele existe, quer dizer, ele é condicional. Quer dizer, ontem o Supremo Tribunal Federal já rasgou a Constituição, quando não abre a possibilidade, né, de você continuar aguardando o processo em julgamento. E a gente fala ainda é um processo em julgamento, Rafael, que não tem prova. Né? A gente vê que, de fato, é um julgamento político, não é um julgamento jurídico. Né? Mesmo se fosse um julgamento jurídico, né, o Supremo Tribunal Federal tinha que ter um outro posicionamento. Desde o início, né, esse processo do Sérgio Moro começou lá em Curitiba. Legalmente, ele não poderia ter começado em Curitiba, porque, né, a origem é aqui em São Paulo. A origem é no estado de São Paulo. Aliás, Marcolino, deixa eu só recuperar uma parte dessa história. A origem de todo esse processo tem a ver com a Bancop e, junto com o ex-presidente Lula, outras pessoas foram acusadas. E esse julgamento seguiu aqui no estado de São Paulo. Apenas o ex-presidente Lula foi retirado desse processo e levado para Curitiba. Retirou, levou para Curitiba, depois eles mudam o objeto, fala que é da Petrobras, a Petrobras vai ficar no Rio de Janeiro, não é em Curitiba. Mas o mais impressionante, Marcolino, é que a origem desse processo, todos os acusados foram absolvidos aqui no estado de São Paulo. Todos. E eu falo, não tem uma única prova que justificaria, né, o andamento e a rapidez que esse processo, né, ele correu, né, para condenar o presidente Lula. A gente percebe assim, o medo que eles estão da disputa eleitoral, né, percebe que a cada mês Lula cresce na pesquisa, né, e essa origem desse crescimento, eu falo, foi todo a gestão dos 8 anos do presidente Lula, os 4 anos da presidenta Dilma, que eu falo, Rafael, com tranquilidade, melhorou a vida das pessoas. Eu estava na presidência do sindicato de 2004 a 2010, né, aumentou o investimento no crédito, aumentou o número de trabalhadores. Eu tinha na categoria bancária em São Paulo 94 mil, né, em 2010 nós passamos para 137 mil bancários.
né? Nós vimos os metalúrgicos ampliar o número de trabalhadores metalúrgicos na indústria naval, né? O investimento nas UPAs, na saúde, SAMU, né? Investimento em diversas áreas do país, quer dizer, nós conseguimos pagar a dívida externa mundial, né? Os empresários do agronegócio ganham muito dinheiro, que são os bancos, né? Que hoje são os maiores opositores que tem, né, do presidente Lula, foi o setor que mais ganhou no nosso país durante a gestão do Lula, e agora eles fazem essa compactuação com o judiciário, agilizam o processo, uma velocidade nunca visto, né, no nosso país, para nenhum outro processo. A gente vê agora o processo do Eduardo Azeredo, né, que acabou de ser arquivado agora, você vê os processos contra o Aécio Neves, você vê diversos outros processos que estão, né, sendo arquivados, né, por vencer o prazo, né, que tinha, né, e acabou sendo arquivado. Então você vê que a disputa é uma disputa política, não é uma disputa jurídica. Agora o que está acontecendo, Rafael, também? A população começa a perceber. Né? Hoje eu vi nas ruas, as pessoas, a indignação da população, né, a forma pelo qual não só a imprensa, mas o judiciário tem tratado hoje, né, a maior liderança do nosso país, que é o presidente Lula. Então, quando a gente começa a ver esse processo, né, a gente começa a ver do outro lado também a contraposição. Né? Porque, assim, se o Moro tivesse tanta coragem, por que já não mandou prender? Se ele fosse tão corajoso como ele apresenta, né, já podia falar assim, não, vou determinar a prisão, não determina. Porque aquela vez que ele determinou e tentaram levar ele lá para o aeroporto de Congonhas, né, a população foi para cima e invadiu o aeroporto. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Por que ele não mandou prender? Né? Fala que ele tem que se apresentar, né, para depois falar que ele é foragido, para falar que ele não se apresentou. Então demonstra que também que esse judiciário é covarde. Né? É covarde, porque ele está com medo agora também da reação. Vai ter uma reação popular, vai ter uma reação da população. Né? Não é desse jeito que trata, né, as instituições brasileiras. Né? Nós somos um país, né, que aposta na democracia. Né? Eu fui presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, da região, já fui deputado estadual, né? Eu sempre tratei os adversários como adversários. Né? Todo mundo que é do partido sempre tratou todo mundo como adversário político, e a eleição era o espaço democrático para ter, inclusive, alternância de poder. O problema é que hoje quem está, né, à frente, né, do governo brasileiro, aí a corja toda que está, né, com o presidente Temer, nós estamos vendo, né, que muita gente fala assim, tem que tirar a Dilma para o Brasil melhorar. Piorou nesses 2 últimos anos, né, piorou muito a vida dos trabalhadores, piorou muito a vida dos empresários. Né? A gente vê empresa fechando uma atrás da outra, né? Acabou o crédito no nosso país. Quer dizer, então, a solução não era tirar a Dilma, agora tenta demonizar, né, alguns partidos de esquerda, tenta demonizar o Lula, e nós sabemos que o problema não está aqui, o problema está, né, em fato de quem hoje está à frente da gestão do nosso país. O judiciário, né, tem que fazer uma reflexão, tem que ter eleição, né, para o judiciário, não pode ser um judiciário vitalício. Né, onde já se viu, quer dizer, o judiciário ele entra agora, fica até o resto da vida. Ele não é julgado, não é avaliado pela população. Né, acho que tudo isso tem que estar colocado agora, acho que a população não vai, né, aceitar, né, essa decisão de forma tranquila. Né, tento passar para a população, né, que lei decisão judicial não se discute, cumpra-se. Mas tem decisão judicial, né, que não é legal. Tem decisão judicial que não seguiu o rito, né, ou o princípio constitucional. Então não dá para cobrar da população, né, que leis ou ordens como essa, que estão sendo cumpridas por um judiciário corrupto, né, um judiciário, né, que não seguiu, né, todos os procedimentos corretos como deveria seguir a Constituição. Então não dá para pedir para a população que também tem que aceitar de forma passiva o que o Moro está fazendo agora, o que o judiciário tem feito no nosso país. Porque se faz com o Lula, faz com qualquer outra pessoa do nosso país, e isso nós não vamos aceitar. E o Moro ainda faz um tipo elegante. Ele escreve o seguinte, Marcolino: relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 17 horas do dia 6 de abril, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão. Ele ainda é bonzinho, ele concede... Como eu disse, é covarde. Né? É covarde, porque ele está com medo agora de enfrentar a população, de enfrentar o povo. Mas não vai ter jeito não, que ele vai ter que enfrentar, e agora a população vai às ruas, né? Vai cobrar o que deveria ter cobrado desde o começo de todo esse processo. Como eu disse, eu continuo acreditando na democracia, né, como principal, né, instrumento, né, da alternância de poder no nosso país. Mas nós já vimos outros momentos, o golpe de 64, nós já vimos outros golpes que aconteceram no nosso país, já tivemos diversas revoluções que aconteceram, né, no começo do século.
Eu acho que o que a direita brasileira está esperando é que essa revolta, que essa tranquilidade do povo brasileiro, né, essa indignidade, essa indignação que está no povo brasileiro comece a ser aflorada. E eu falo, já fiz muitas movimentações, muita pressão, e a gente que tem uma parcela do setor empresarial, ele só dialoga, ele só respeita o trabalhador quando ele tem uma pressão sobre ele. A gente vamos ter que fazer essa pressão, né, que nós estávamos esperando, né, construir, né, um diálogo nacional, uma solução, né, a partir da sobriedade, né, a partir da Constituição brasileira, a partir do princípio democrático. Mas acho que não é isso, né, que o par do setor do judiciário quer, não é esse par do setor empresarial quer, né, e se eles querem conflito, é isso que eles estão procurando. Eles estão criando condição, né, do Brasil pegar fogo e depois, né, vai perder esse controle. Não é isso que nós gostaríamos, mas acho que é isso que o judiciário está tentando fazer. De novo, mais uma vez, uma covardia do judiciário, uma covardia, né, do Moro, porque não consegue enfrentar corretamente o princípio da Constituição. Se eles fossem minimamente zeladores pela Constituição, com certeza, né, não só aqui a questão do julgamento do Lula não teria tido a rapidez que teve, e o que eu falo é medo, né, perderam as eleições de 2014, não souberam, né, enfrentar a derrota que eles tiveram em 2014, fizeram de tudo para destruir o Brasil, estão destruindo o Brasil, né, já quebraram a Petrobras, já quebraram a maioria das empresas, né, do nosso país está parado, o nosso país está quebrado, já são milhões de desempregados que nós temos hoje, né, vendo em todos os setores. A gente está vendo a classe média, praticamente hoje, que começou a ter uma condição de ter uma vida melhor, né, já não tem mais aquela esperança, aquela expectativa que tinha, né, há 4, 5 anos atrás. Né, quem está destruindo tudo isso é o judiciário, né, mancomunado com parte, né, do judiciário e também com parte hoje quem está governando o nosso país. Então, é um momento mesmo de indignação agora, né, e o que eu acho que eles estão esperando é, de fato, isso, essa revolta. Essa revolta vai acontecer, né, e ela vai ter que acontecer, ainda cobrando ainda de forma democrática, né, esperamos que aí até, né, a sexta-feira o Moro reveja a posição dele, porque o que eles estão tentando fazer, né, é criar a condição de criar um caos, né, um clima, né, de terror no nosso país, e eles não vão aceitar, mas também as pessoas não vão ficar aceitando de forma passiva. Então a pressão é necessária muitas vezes para que a população comece a entender o que está acontecendo. E eu sei que as pessoas estão entendendo, que vocês estão sentindo na pele, a partir do desemprego, né, a partir, né, dessa descrença, né, que tem do povo da brasileira em relação às instituições, né, brasileiras, e aí é todas. Né, o pessoal está descrente hoje na polícia, está descrente no exército, está descrente na polícia, está descrente com o judiciário. Então essa descrença, quem está causando, né, essa parcela da sociedade que não quer ver o Brasil voltar a crescer. Mais uma vez eu digo, é covardia do Moro, né, o que ele está fazendo, não só ele, mas boa parte do judiciário, como nós vimos ontem também na votação do Supremo Tribunal Federal. Quero agradecer a participação aqui de Luiz Cláudio Marcolino, fazendo um desabafo indignado com relação a essa notícia que acaba de chegar. O juiz Sérgio Moro acaba de determinar que o ex-presidente Lula se apresente até às 5 horas da tarde desta sexta-feira à sede da Polícia Federal para que seja expedida ou cumprido o mandado de prisão contra Lula. Marcolino, agradeço a tua participação, agradeço a tua avaliação e a tua leitura de tudo que está acontecendo, e amanhã a gente volta a conversar, fazendo mais debates sobre os problemas de São Paulo, do Brasil, e como é que a gente pode enfrentá-los e resolvê-los e superá-los. Marcolino. Com certeza. Amanhã estamos de volta aí, vamos acompanhar todo esse processo agora e garantir aí que essa prisão ela não aconteça. Um abraço, Rafael. Um abraço, Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual.